Graça e paz. Vamos continuar fazendo as nossas leituras na carta de Pedro. Estamos meditando nesta carta e estamos lendo. Vamos continuar onde paramos da última vez, capítulo 2 da primeira carta, versículo 11 ao 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O apóstolo Pedro, ele começa fazendo uma exortação. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Exortar significa despertar ou sacudir a pessoa para determinadas verdades da palavra de Deus. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Peregrinos, forasteiros, estamos de passagem. E essa ideia de passagem, de estar de passagem, de forasteiro, peregrino, nos ajuda a viver com desapego das coisas. Não é bom a pessoa viver apegada às coisas da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Uma busca pelas coisas do alto, um pensar nas coisas de cima. As coisas do alto, as coisas de cima, tem a ver com Cristo, com a pessoa de Cristo, com o reino de Deus, com as coisas de Deus. É uma busca, não é uma busca por imposição, não é uma busca forçada, é uma inspiração que Deus coloca dentro da gente. Uma mentalidade diferente. Então, não tem apego
pelas coisas da terra, as coisas terrenas. As raízes de uma pessoa regenerada em Cristo, do cristão verdadeiro, não estão fincadas neste mundo. Os peregrinos de Deus não são movidos pelas paixões carnais que, segundo o apóstolo Pedro, fazem guerra contra a alma. Irmãos, a pior guerra é esta. A maior guerra é a guerra dentro da pessoa, a guerra promovida pelas paixões pecaminosas contra a alma. E dentro de cada pessoa que nasce neste mundo, cada pessoa não regenerada, existe um campo de batalha muito grande. Não existe nada mais desastroso do que a pessoa presa pelas paixões carnais, as paixões da natureza. E todos nós nascemos presos às grilhetas das paixões carnais, às algemas, as correntes. Ninguém escapa. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos, preste bem atenção aqui, que a palavra diz todos nós andávamos outrora, isto é, antes de ser regenerado em Cristo, ser liberto em Cristo, segundo os pendores, as tendências da nossa carne. Carne aqui é natureza pecaminosa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O fato é que todos nós nascemos acorrentados às paixões carnais da velha natureza. E essas paixões dentro da pessoa fazem guerra contra a alma. E Pedro diz: exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais. O que Pedro está dizendo aqui é algo tremendo. Absterdes das paixões carnais. O que é abster? É sair, é deixar, é sair dessas paixões. Mas a dificuldade, irmãos, está exatamente nisso. Aqui está o X da questão. Quem é que consegue sair das suas próprias paixões? Ninguém consegue. Já contei aqui uma vez, vou contar de novo, só para ilustrar que não tem jeito da pessoa se libertar daquilo que ela é, por ela mesma.
aquela história do escorpião e o sapo. O escorpião queria atravessar o rio. Ele estava no barranco e a vontade dele era ir para o outro lado do rio. Mas o escorpião não dá. A água leva o escorpião e ele vai morrer, ou algum animal vai pegar ele. Então ele viu o sapo. O sapo estava de passagem, ele estava atravessando, ele ia atravessar o rio. E ele então disse: ô amigo sapo, você poderia me levar nas costas? E o sapo: não, você está de brincadeira comigo, né? Você acha que eu vou colocar você? Eu sei quem você é o escorpião, o seu veneno é terrível, eu vou deixar você com um ferrão desse tamanho que você tem nas minhas costas. Ele disse: não, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer nada, nem tem como eu fazer, porque eu estou pedindo para você me levar. Aí pensa comigo, se eu ferroar você, você morre, e eu morro com você. Você acha que eu vou fazer isso? Então o argumento do escorpião realmente foi um argumento convincente. O sapo: então tudo bem, eu levo você, pula aí nas costas. E o sapo foi tranquilo. Quando chegou no meio do rio, ele sentiu uma fisgada, o ferrão do escorpião. O escorpião ferrou e ele estremeceu. E antes de morrer, que ele morreu imediatamente, ele disse: mas escorpião, por que você fez isso? Ele disse: olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, você vai morrer, eu também, só que é o seguinte, eu resisti o quanto eu pude. Eu resisti, você não imagina o quanto foi difícil para mim não ferrar você. Eu relutei, mas não teve jeito. A minha natureza de escorpião falou mais alto e eu tive que ferrar você. É assim, irmão, a natureza pecaminosa. Você pode relutar contra ela como o escorpião. Você pode relutar contra ela como o escorpião relutou. Ele lutou bastante, resistiu, ele tentou, mas ele não conseguiu, porque é a natureza. Quando vem, vem. Quando vem, vem, não tem jeito. Isso é como um casal apaixonado. O rapaz se apaixonou pela moça e vice-versa. Eles estão apaixonados profundamente e eles se separam. E aí eles começam a se evitar, não é? Só que não tem jeito, irmão. Quanto mais evita, mais o cara agita. E ela também. Quanto mais distante ela quer ir, ele também mais agita. Mas lembra que estão apaixonados. Então, quanto mais evita, mais agita. E essa natureza é assim. Quanto mais você evita, mais agitado você vai ficar. Ninguém tem condições, nenhum homem tem condição de abster-se de suas próprias paixões pecaminosas. Ninguém tem poder suficiente para tirar de si as suas paixões. A carne não tem poder de tirar as suas próprias paixões. Ninguém pode e nem quer. Não pode e não quer. Não há disposição para cortar isso fora. É como aquele rapaz, um rapaz alpinista, né? É alpinista que fala, né?
aquele que escala a montanha. Então, ele ficou preso no alto de uma montanha, passando para uma outra, um outro patamar, e a mão dele ficou presa na fenda e não tinha como ele tirar a mão dali. Ele tentou, mas não conseguiu. E ele ia morrer. Ele estava sozinho. Ele ia morrer de sede, de frio. E ele cortou a mão. Com um pedaço de pedra, ele cortou a mão. Foi a única maneira dele sair dali, escapar dali. Mas pense na luta desse rapaz. Como foi difícil para ele. Porque cortar a mão, você não quer tirar. Cortar a mão fora. Você puxa a mão. Você se defende. Ele teve que cortar. Então foi muito difícil para ele. Irmãos, olha o que Jesus diz aqui. Se o teu olho direito te faz tropeçar, te faz pecar, arranca-o e lança de ti. Se a tua mão direita te faz tropeçar, te faz pecar, corta e lança de ti. Jesus está dizendo para cortar a mão, como o rapaz fez. Não é isso. Jesus está falando de um poder, de uma paixão lasciva, de uma natureza que tem dentro da pessoa, que provoca tudo isso. É isso que tem que ser cortado fora. A nossa velha natureza tem que ser decepada, tem que ser tirada, tem que ser removida. Mas quem pode fazer isso? Ninguém. Ninguém. Só Jesus Cristo pode, irmãos. Por isso que veio. E eu tenho dito isso aqui incansavelmente. Jesus foi à cruz do Calvário fazer o que lá? Será que ele foi brincar lá? Não, irmãos. Ele foi lá justamente para resolver essa questão. Ele nos atraiu a si. Ele vestiu a nossa natureza. Ele recebeu em seu corpo. E quando ele morreu, ele matou essa velha natureza com suas paixões e nos libertou. E na ressurreição, quando ele foi ressuscitado, nós também fomos. E nós ganhamos a vida de Cristo, a natureza de Cristo, o caráter de Cristo. Ele vive em nós. É disso que o apóstolo Pedro está dizendo. Assim como a cascavel não pode tirar de si mesma o seu próprio veneno, porque é da natureza da cascavel produzir o veneno, assim também, irmãos, a pessoa não pode tirar as suas próprias paixões pecaminosas e infames, porque essas paixões são produzidas pela velha natureza. Mas Cristo pode tirar. Se Cristo tirar de mim as minhas paixões carnais, então eu posso abster-me delas. Você entendeu agora o que Pedro estava dizendo? Se Jesus crucificou a minha velha natureza, se Ele tirou de mim as minhas paixões infames, então agora, liberto, eu posso abster-me dessas coisas. Porque agora eu estou liberto. Agora Deus me deu a capacidade, a vida dele em mim. Veja bem, Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos mortos para o pecado,
e vivos para Deus em Cristo. O que eu tenho que fazer? Como é que eu posso abster das minhas paixões pecaminosas, considerando-me morto em Cristo, morto para o pecado? Alguém escreveu para mim dizendo o seguinte, porque ele ouviu a mensagem: como é que eu posso me reencarnar? Eu falei: você está doido? Estou falando de reencarnação. Não é reencarnar, não é morrer para reencarnar. Eu estou falando da nossa morte em Cristo na cruz, do ponto de vista espiritual. Estou falando da ressurreição de Cristo e da nossa com Ele, já espiritualmente falando, de receber a vida de Cristo agora. Não é reencarnação, é crucificação com Cristo e ressurreição com Cristo já, do ponto de vista espiritual. Porque Deus nos crucificou com Cristo e Deus nos ressuscitou com Cristo. Só que isso não entra na cabeça. Mas não é para entrar mesmo. Não é para entrar mesmo na cabeça, não. É para crer. Quando nós cremos, então nós experimentamos e aí nós vamos compreender alguma coisa nesse sentido. Nós temos que crer. Aquele cântico que a gente canta aqui: eu nada vi e nem senti, mas foi Jesus quem disse, nele eu posso crer. As coisas naturais a gente entende, as coisas sobrenaturais de Deus a gente crê e experimenta. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 5, versículo 24, é um outro texto que fala da crucificação. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu não estou desencarnado. Não é isso. Eu estou crucificado com Cristo, ressuscitado com Cristo, e Cristo vive em mim. Eu sou um crucificado com Cristo e Ele vive em mim. E eu não vivo mais sob o comando da carne, sob o governo da carne. Eu fui liberto disso. O texto aí disse que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Como que eu posso crucificar a carne? Aí diz, os que são de Cristo, os que estão em Cristo e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Mas como que eu posso fazer isso? Só tem um jeito. Não é esforço seu e nem meu. Não é esforço. Não é esforço nenhum. Sabe o que é? É crer que Deus nos crucificou em Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, eu experimento o fim das minhas paixões pecaminosas operando em mim. Quando Pedro diz, exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais, ele está pedindo para você tomar posse da sua morte com Cristo na cruz. É isso. Está pedindo para você se considerar morto em Cristo para o pecado. É ouvir a palavra, crer nela e experimentar a vitória dele. A partir dos versículos 12
lá da primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 17, Pedro aborda a questão do procedimento do peregrino de Deus neste mundo. Como que o peregrino, o cristão, se comporta, como ele vive neste mundo. Você pode repetir o versículo 12? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, no mundo, viver honesto, viver de uma maneira honesta entre aquelas pessoas que não são regeneradas ainda. Aqui, gentios, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. A origem desse viver que Pedro fala é Cristo, irmãos. É Cristo. O apóstolo Paulo disse assim: para mim o viver não é será, é aqui e agora. Para mim o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21, eu já citei o texto. Diz o ditado popular que nós precisamos viver neste mundo aqui e dançar conforme a música. Neste caso, significa que devemos nos adaptar ao mundo em que vivemos, pois ao contrário é nadar contra a correnteza. Mas o peregrino de Deus, o forasteiro de Deus, o cristão nascido de novo, esse não dança conforme a música que o mundo toca. O peregrino anda neste mundo contra a correnteza desse mundo. Nós estamos na contramão do mundo. Eu gosto muito de um texto lá em Romanos capítulo 4, versículo 18, que coloca ali um tipo de fé que vai contra o sistema desse mundo. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Veja bem, diz aí que Abraão, ele contra a esperança, creu em esperança. Quer dizer o seguinte: quando não tinha nenhum motivo para crer, que tudo dizia o contrário, ele creu contra tudo isso. Ele creu em esperança. Assim é o cristão neste mundo. Para mim, o viver é Cristo. O padrão do nosso comportamento, do nosso proceder, do nosso agir é Cristo. Nos versículos 13 e 14, Pedro fala da reação do peregrino de Deus em relação às instituições humanas, às autoridades humanas e o governo humano. O peregrino de Deus respeita as instituições, ele respeita as autoridades e também os governos. Em outras palavras, o cristão verdadeiro não é um bagunceiro, ele não gosta de bagunça, não é um desordeiro, não é um provocador, não é um brigão, porque nós somos portadores da reconciliação.
e da paz. Agora, irmãos, em certas ocasiões, a obediência nossa em relação ao governo não é obrigatória. Se a ordem estabelecida do governo for contra a vontade revelada de Deus em sua palavra, nesse caso o cristão deve desobedecer ao governo. Nesse caso, sua responsabilidade prioritária é obedecer a Deus e não aos homens. Que eu estou falando do governo. Se esse governo, qualquer governo, se ele é contra a palavra de Deus, a verdade é revelada na palavra de Deus, na minha vida particular, no mundo lá tudo bem, na minha vida particular, se ele quiser interferir em uma coisa que é contra a palavra de Deus, eu não vou obedecê-lo, mas de jeito nenhum. Então vamos lá, Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Exatamente. E o envolvimento do cristão nascido de novo com a política? É uma pergunta. O que eu acho? Bem, irmãos, a palavra de Deus não proíbe você se envolver com política. Ela não proíbe. Também não é obrigatório. Você não é obrigado a se envolver e nem está proibido a se envolver. Porém, cada cristão deve avaliar o seu envolvimento, se dá para ele ou não. Cabe a você avaliar se dá para você. Participando da política ou não, o seu comportamento, o seu agir, o seu proceder tem que ser Cristo. Entendeu? Se você participa da política, o seu procedimento lá tem que ser Cristo. E se não participa, tem que ser Cristo também. Eu não participo, mas é uma opção minha, tá? Tem que agir de acordo com a palavra, na base daquele princípio fundamental que temos destacado tanto aqui. Não mais eu, mas Cristo em mim. Veja o versículo 15. Já estamos terminando. Veja o versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. A vontade de Deus é que o seu povo viva neste mundo de maneira santa, de forma honrada e irrepreensível, a fim de que os incrédulos não tenham base para fazer acusações legítimas. Agora, isso só funciona em Cristo, né? Se Cristo for minha vida, se Ele viver em mim. E esta vida de Cristo em nós é o que faz emudecer os insensatos e suas acusações contra nós, contra a pessoa em quem Cristo vive. Quer fazer acusação? Faça. Mas se Cristo é a minha vida, esta vida de Cristo vai fazer o insensato emudecer. Versículo 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Veja bem,
como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Devemos agir como indivíduos livres, libertos. Não somos escravos de nada e de ninguém. Não precisamos viver em servidão nem com medo de ninguém e de nada. Somos pessoas libertas e pertencemos ao Senhor. Isso não significa que temos liberdade para pecar. Você viu o que Pedro disse no texto aí. Não é para usar como pretexto, não. Na liberdade não existe essa vontade pecaminosa. Liberdade não é licenciosidade, nem libertinagem. Liberdade é liberdade. O pássaro, ele é livre para voar no espaço. Só que ele não pode ir muito alto, porque se ele ir muito alto, o ar fica rarefeito e ele pode morrer de frio. Pode morrer. Então ele é livre dentro do espaço que ele pode voar. Nós somos livres dentro da vontade de Deus. Se sairmos, estamos enrolados. Não devemos, nem podemos usar a nossa liberdade como pretexto para pecar. A desobediência pecaminosa não pode ser justificada com desculpas em hipótese alguma. A liberdade não é pecaminosa. Somos livres, mas não libertários e nem libertinos. O rio tem a sua liberdade dentro do seu leito. Quando ele sai do leito é uma tragédia, né? É enchente. O trem tem a sua liberdade em cima dos trilhos. Se ele sair, é desastre. Os peixes têm a sua liberdade dentro da água. Se sair fora, morre. Tem alguns bagres que são capazes de ir de um açude para o outro. Açude perto um do outro, ele sai de um açude e vai se arrastando até o outro açude. É uma espécie de bagre. Mas nenhum deles será capaz de sobreviver mais de 3 dias fora do seu ambiente natural. Irmãos, guarde bem isto. Todo nosso projeto de liberdade é dentro da vontade de Deus. Viva dentro da vontade de Deus e faça o que quiser, porque você não vai nunca pecar, porque é a vontade de Deus. Já dizia Agostinho, né? Ame e faça o que quiser, porque amor é amor. O amor não vive o pecado. Então, irmãos, fora da vontade de Deus não existe libertação nem liberdade. Deus opera a sua vontade em mim para que a sua vontade seja a minha vontade. E nessa vontade de Deus a liberdade. Cumpra-se em mim a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Agora, Senhor, o Senhor opera a tua vontade em mim para que a tua vontade seja a minha vontade. E dentro da tua vontade eu sou livre. Eu sou verdadeiramente livre. Fomos e estamos livres para fazer a vontade de Deus. E não para vivermos no pecado ou vivermos como quisermos.
somos livres em tudo e em todos os momentos. Se alguém quiser colocar rédeas em você, seja quem for, não deixe, porque nós somos livres. Somos livres de tudo e em todos os momentos. Mas, acima de tudo, somos livres para seguir a Cristo, porque queremos segui-lo com amor, de forma voluntária, espontânea, com gratidão, com alegria, com dedicação total, com louvor e com adoração por toda a vida. Leia aí o último versículo, 1 Pedro 2,17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Tratai todos com honra. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. E agora vem a parte mais difícil, principalmente no Brasil. Honrai o rei. Honrai o presidente. Mas temos que honrar, porque foi Deus que mandou. Não quer dizer que eu tenho que concordar. Amém?